É possível um SUS à altura do Brasil? É isso que nós perguntamos para a economista da saúde, Mariana Alves Melo, entrevistada da vez da nossa série SUS 35 anos. Membro da Associação Brasileira de Economia da Saúde, Mariana acabou de apresentar um doutorado no qual analisa o Previne Brasil, o programa de Jair Bolsonaro aplicado à atenção primária à saúde, que, na visão dos mais críticos, desmantelou a estratégia de saúde da família, abordagem essencial do SUS nos territórios onde atua. A Mariana falou sobre saúde, mas também sobre economia e política. Isso porque o SUS, assim como qualquer outra política relativa ao bem-estar social, vive sob a pressão da austeridade. Na conversa com Outra Saúde, a Mariana ousa falar de um SUS que supere a visão gerencialista. Para ela, a reforma sanitária que constituiu o SUS é uma conquista histórica, mas é hora de ir além. E para ir além, é necessário fazer uma abordagem também política e econômica. Em sua visão, os crescentes conflitos políticos internos e externos voltam a criar oportunidades para essa ação política mais ousada. A entrevista com Mariana Alves Melo integra a nossa série SUS 35 anos. Nos dias 18 e 19 de setembro, o Outra Saúde promoverá o seminário SUS 35 anos. As inscrições já estão abertas e figuras fundamentais da construção do SUS e do direito à saúde no Brasil já confirmaram presença. O seminário toma como referência a Lei 8.080, de 1990, que estabeleceu as bases do Sistema Único de Saúde após sua aprovação na Assembleia Constituinte de 1988. E será realizado com a Fundação Escola de Sociologia e Política, o Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o Instituto Walter Lezer e a Fundacentro. Agora você pode conferir a entrevista com Mariana Alves Melo. Bom, Mariana, o tema de hoje é economia política da saúde, podemos dizer assim, né? O SUS atrelado a questões mais macropolíticas e macroeconômicas dentro de um debate mais amplo para além do seu próprio campo ali de atuação. Então, eu queria saber, olhando por essa perspectiva, e também, claro que sem desconsiderar o momento que vive o Brasil, como, na sua visão, na sua síntese, o SUS chega a esses 35 anos? Bom, Gabriel, pergunta bastante densa, né? Eu acho que um dos grandes desafios no percurso da própria implementação do SUS, tendo em vista o período em que a gente conseguiu garantir o direito universal à saúde, né, o período da grande virada neoliberal, que foi marcando não só o seu nascimento, mas toda a sua implementação, foi o próprio objetivo de estabelecer uma estrutura pública de financiamento que tivesse como atingir o objetivo, que é duplo na minha visão, de garantir o acesso universal e o cuidado integral em saúde e que correspondesse a essa heterogeneidade que a gente tem de necessidades de saúde nas diferentes regiões, que são também marcadas por profundas disparidades regionais, né? Frente ao claro, né, e conjuntural paralelo crescimento do setor privado em saúde. Então, acho que quando a gente vai analisar, né, esse percurso do SUS e da própria questão do financiamento, a gente observa que durante todo esse caminhar, a gente assistiu, e no meu caso e no seu caso, a gente participou, né, de uma batalha permanente no bojo do Fundo Público de Saúde, entre a busca dessa estruturação do sistema e da próprio modelo de financiamento e os ataques permanentes e das políticas de austeridade fiscal, né? Recentemente, a gente assiste o avanço do consumo do piso federal do SUS pela própria destinação parlamentar, né? A destinação obrigatória se inaugura já com a LOA de 2014, mas ganha força, né, com a emenda constitucional 86, assinada em 2015, que, na minha opinião, vem enfraquecendo a própria estrutura do Sistema Único de Saúde, especialmente os espaços de participação popular e de pactuação interfederativa. E uma lógica que, além de tudo, se autoalimenta, né? Recursos pontuais que, nessa conjuntura de subfinanciamento crônico, são desejados pelos entes da federação para dar sustentabilidade às redes, para manter aquilo que já existe. Portanto, ele se autoalimenta porque o território
que usa o recurso para manter as redes, esse exercício, precisa continuar assegurando, através dessa relação político-partidária, esses recursos, e uma lógica que vem produzindo iniquidades, como a gente já observou em inúmeros estudos, né? Então, esse crônico subfinanciamento e esse desfinanciamento que a gente viveu durante a vigência da Emenda Constitucional 95 e essa austeridade fiscal seletiva, como alguns autores vêm titulando, e eu acho que de maneira bastante concreta, vão limitando os recursos públicos, né, disponíveis para a estruturação das políticas do sistema, vão restringindo acesso e, claro, contendo a necessária diversificação e amplificação da oferta de saúde, que foram, de fato, os grandes obstáculos para a garantia das diretrizes, especialmente da universalidade e da integralidade. Então, essa contenção, a gente precisa falar disso também, né, da base de financiamento do SUS, também vai ampliar os problemas de gestão. A gente não pode cair nesse feitiço da eficiência, né? Nós temos recursos e o fato é que a gente precisa melhorar a gestão. Não é verdade, né? Sem recursos não é possível aprimorar a gestão. E esse problema de gestão hoje, né, e mais recentemente, também vem sendo aprofundado pela adoção cada vez mais célere de práticas gerencialistas, né, que vão sendo concretizadas como que com uma adoção para dentro do sistema de instrumentos operacionais que vão intensificando a própria apropriação privada das políticas e vão reduzindo o SUS a um SUS cada vez mais operacional. Então, desse ponto de vista, né, olhando para esse grande percurso de implementação do sistema, eu acho que é assim que o SUS chega nesses 35 anos, né, marcado, infelizmente, profundamente pela sucessão de políticas austeras, mas resistindo sempre, né? Estamos aqui para isso, né? Para resistir e marcar o nosso lugar aqui nesse mundo e nessa lógica capitalista. Certo. E, bom, a gente tem um governo aí que o teve como um dos seus lemas principais, né? O lema oficial de governo, união e reconstrução, né? E isso realmente se aplicava bastante ao SUS diante do que ele passou, do desmonte evidente de orçamento, de pessoal, de coisas ali que são, digamos, do ponto de vista técnico, são incontestáveis que houve um desmonte do sistema e realmente essa ideia de reconstrução, acho que era inevitável até. Mas já estamos na segunda metade do governo Lula, que recuperou um certo patamar de investimentos no SUS, e teve um grande apoio do movimento sanitarista brasileiro, dos próprios profissionais e pesquisadores pró-SUS, e agora, nessa segunda metade de governo, ele tenta, como até simboliza o programa Agora Tem Especialistas, começar a sair da ideia de reconstrução para novas construções, né? Então, eu queria que você avaliasse, em linhas gerais, como é que você vê esse governo Lula 3, né, e a própria reconstrução do SUS nesse recorte de tempo mais recente. O SUS, na minha opinião, chega já ao governo Bolsonaro, né, a partir de 2019, tendo em vista a própria homologação da Emenda Constitucional 95 e 2016, no governo Temer, profundamente marcado por essa lógica do subfinanciamento, do desfinanciamento e ampliação da destinação parlamentar e do consumo dos recursos por gastos privados, né? Então, é um SUS que acumula perdas, né, na sua base orçamentária, que tem essa marca do avanço do privado frente ao gasto público, um SUS que fica muito distante dos patamares de gasto público em relação ao PIB, na comparação com outros países que também têm sistemas universais de saúde, como França, Reino Unido, Canadá ou Espanha. Lembrando que o Brasil tem um gasto público em relação ao PIB que corresponde praticamente à metade dos gastos desses países. Então, quando a gente chega, né, em pleno governo Bolsonaro, na crise sanitária do novo coronavírus, a gente tem um sistema que está corroído por essa lógica do sub e do desfinanciamento crônico, né? E, infelizmente, o enfrentamento à pandemia foi, para não usar outra palavra, absolutamente insuficiente, né? Quando a gente olha para o gasto de 2020, a gente percebe que foi um gasto super baixo, né? Que correspondeu a apenas praticamente 39
bilhões de reais em valores liquidados, né? Sendo que 31,5% foi executado pelo próprio Ministério da Saúde, um pouco mais de 20% de transferências para estados, quase 60% de transferências para municípios e 15% de aplicação direta, um pouco mais de 4% para transferências ao exterior. Então, na realidade, né, quando a própria pandemia, né, passa por seu recrudescimento, o Congresso vai acrescentando montantes residuais ao orçamento, na forma de emendas, né, não recursos regulares. Então, a proposta orçamentária de 2021, vale lembrar, ela foi 40 bilhões menor do que a proposta de 2020, né? Um ano em que a gente teve recorde no número de casos e no número de mortes, né? Então, mais do que isso, né? O Congresso vai aprovar tardiamente o orçamento de 2021, em plena crise sanitária, né? Alocando 131, um pouquinho mais de 131 bilhões de reais ao orçamento, né? Um montante que é bastante inferior ao que foi no ano passado. Então, essa dinâmica ela foi evidenciando que, na realidade, o que estava posto era um ajuste de interesses entre o próprio governo da época, o governo Bolsonaro, e o bloco parlamentar mais conservador, né, que a gente conhece como Centrão, na busca, obviamente, da manutenção do poder e não do enfrentamento daquilo que a gente vinha vivendo na nossa realidade no Brasil e no mundo. Então, de fato, durante a pandemia, o SUS não contou com recursos suficientes e dignos para enfrentar essa crise. Essa falta de recursos, né, e de uma coordenação nacional de enfrentamento à pandemia vai desorganizar essas redes, né? E é por isso que é necessário falar de reconstrução sobre o meu ponto de vista, né? Provocou uma grande desestruturação das diferentes políticas e das redes de atenção à saúde marcadas por essa própria estruturação interfederativa do nosso sistema. E a gente foi assistindo o avanço, né, dessa crise frente aos próprios espaços, ao enfraquecimento dos espaços de pactuação interfederativa, o enfraquecimento dos espaços e o ataque, inclusive, aos espaços de participação da comunidade. Fomos assistindo, durante a pandemia, o avanço na implementação de políticas que vão caminhar também no sentido oposto aos modelos de cuidado que vínhamos perseguindo durante todo esse percurso de implementação do SUS, como, por exemplo, o novo modelo de alocação de cofinanciamento à atenção básica, né, o programa Previne Brasil, que foi um modelo que priorizou o cuidado médico centrado, que inferiu perdas a um conjunto significativo de municípios, a mais de 60% dos nossos municípios, né, dos 5.570, além de enfraquecer o nosso modelo prioritário de cuidado, que é a estratégia de saúde da família. Então, era preciso, né, olhar para essa conjuntura e estabelecer medidas para retomar, né, reconstruir o SUS, pelo menos a patamares equitativos, né, aquilo que o antecedeu. Então, além de um grande esforço nacional, acho que era preciso a gente olhar para essas perdas, para esse conjunto de perdas, especialmente as perdas com a emenda constitucional 95, que somaram quase 70 bilhões de reais, e avançar nesse sentido, né? Conseguir garantir mais recursos para o Sistema Único de Saúde, mais recursos para as políticas que são prioritárias, né? Acho que o debate alocativo hoje torna-se muito forte. A gente precisa de mais recursos, mas não recursos para destinação parlamentar, por exemplo, que obviamente tem previsão constitucional, mas que no volume desses vem produzindo iniquidades. Então, acho que é importante que a gente pudesse ter marcado essa conjuntura e olhar para isso do ponto de vista dessa necessária reconstrução, união e reconstrução mesmo, que marcou esse primeiro mandato, nessa primeira parte do governo Lula. Sim, e bom, os governos Lula sempre foram caracterizados por uma ideia, pelo menos numa análise da esquerda mais crítica, de conciliação de classes, né? Por mais que Exato. agora vejamos o Brasil oligárquico e tudo senhorial, dizendo que o governo está instigando uma luta de classes a partir de discussões econômicas ali que opõem, evidentemente, opõem ricos e pobres, e mais do que ricos e pobres, capitalistas e não capitalistas. Mas isso é outra discussão.
Concordo, Ele é um Gabriel. governo que se elegeu, mas com um arranjo conciliador, na frente ampla e tudo mais. E essa conciliação no campo da saúde, talvez ela se manifeste na ideia de manter uma certa ortodoxia econômica, né? Como se mantém de forma geral as linhas mestras da macroeconomia, mas ao mesmo tempo ele falou, como uma das bandeiras de campanha no campo da saúde, era paulatinamente fazer o PIB brasileiro chegar a 6% de investimentos públicos em saúde, mas mais precisamente no SUS. E, ao que nos parece, essa meta, não de 6% em si, mas esse avanço foi, foi abortado, né? Não está mais no horizonte e a gente nem sequer vê nos debates, né? Então, eu queria saber se, na sua visão, estrito sensu, ainda é conciliável o SUS à altura do que a gente considera necessário com essa ortodoxia econômica. Perfeito, Gabriel. Acho que primeira coisa que para a gente fazer uma análise desse cunho, primeira coisa a gente precisa citar a própria revogação da emenda constitucional 95, que acontece já a partir da PEC da transição, assim conhecida, né, em 2022, com a suspensão de seus efeitos para 23, e depois pela própria conjuntura de implementação do novo arcabouço fiscal. É claro que a revogação da emenda constitucional 95 é um importante marco que a gente deve comemorar. Não existe no mundo medida austera que recaiu sobre os gastos dos sistemas universais de saúde como essa, né? Uma medida que desconsidera qualquer variável da dinâmica em saúde, do próprio envelhecimento da população, enfim. Foram aproximadamente 70 bilhões de perdas que a gente teve no nosso país e que marcaram profundamente o nosso sistema, obviamente, junto com tudo aquilo que eu acabei de citar, né, da própria organização das políticas e da condução do governo Bolsonaro. O atual governo Lula, né, apesar de ter revogado a emenda constitucional 95, isso a gente precisa reforçar, a gente precisa comemorar, ele a substituiu pelo novo arcabouço fiscal, né, enredado pela lei complementar número 200, lá no ano de 2023, que vai flexibilizar um pouco a execução orçamentária. Mas, como você disse, Gabriel, foi mantido, entretanto, o próprio objetivo de contenção de gastos e de geração do superávit primário através da assunção desse limite de crescimento, né, de 2,5% para as despesas em relação, obviamente, ao total de receitas no ano. Então, estas disposições deste novo modelo fiscal, né, o piso federal com ações e serviços públicos de saúde, ele não avança, né? Ele retorna ao patamar da própria emenda constitucional número 86, que é dos 15% da receita corrente líquida. Lembrando que a gente, antes da implementação do 86, a gente vinha num movimento muito forte para avançar com 10% da receita corrente bruta, né? E é claro que essa medida vai possibilitar a retomada do crescimento real dos gastos do SUS, mas isso é ainda absolutamente insuficiente. Então, a gente sai de um período de desfinanciamento e voltamos ao marco do subfinanciamento, né? No entanto, apesar de ainda não ser uma medida em que a gente possa comemorar, no sentido de avançar, como você disse, aos 6% do gasto público, né, em relação ao PIB com o Sistema Único de Saúde, na sequência da própria implementação do novo arcabouço fiscal, a mídia passa a circular manifestações contrárias, né, especialmente das instituições financeiras bancárias e não bancárias, em relação à manutenção das aplicações mínimas em saúde e em educação. Ora, o mercado não tem limite, né, sob a alegação de serem ameaças ao cumprimento dessa nova regra fiscal e ao financiamento das próprias outras políticas públicas, né? Acho que a gente está vivendo um novo capítulo, né, da mesma história, né, desse caminho de austeros ajustes fiscais e permanentes no Brasil, né? No entanto, como você está colocando muito bem aqui
para o nosso debate, ainda permanecem incertezas, né? Como o próprio governo federal se comportará em relação ao quadro de financiamento do SUS, tanto no curto quanto no médio prazo, né? Bem como será, né, a atuação e o apoio deste Congresso Nacional para as propostas que o governo possa apresentar daqui para frente, né? Eu acho, viu, Gabriel, que a gente está neste fronte de batalha hoje, né? É um fronte que vem intensificando, né, o avanço dos desejos da lógica privada sobre a contenção de bases, né, orçamentárias das políticas sociais. É o mesmo desenho desde sua implementação, desde o nascimento do direito universal à saúde com a Constituição Cidadã, mas que vem se agravando frente ao próprio avanço da crise do sistema capitalista. Eu penso que a gente precisa capilarizar essa discussão, né? A gente fala muito entre os pares, acho que eu tento fazer isso no meu cotidiano, falar com trabalhadores, com usuários do sistema, com a população em geral, para tornar esse discurso econômico pouco poroso, inatingível, né, que massifica o pensamento da população, prato do dia. A gente precisa falar disso todo dia, né? A gente tem que avançar na base, avançar com a educação crítica e tentar aumentar apoio junto à população para conseguir resistir e avançar nessa guerra, né? Dessa batalha que o SUS enfrenta todo dia e hoje ainda mais. Com certeza, Mariana. Ao mesmo tempo, a gente vê vários contextos conjunturais caminhando ao lado dessa disputa pelo orçamento público e pelo próprio direito à saúde, que vão tornando, que parecem, a meu ver, até abrir espaços para a gente falar de uma ampliação do SUS e seus financiamentos, até desde essa racionalidade de Estado sempre de austeridade eterna, que nunca acaba, ao mesmo tempo que a gente sabe que o rentismo do país e os setores econômicos monopólicos e financeiros levam uma fatia gigante do orçamento, nesse caso, sem teto, né, sem nenhum limite de gastos, porque os tetos de gastos são para aqueles sociais, né, não os financeiros. Ao mesmo tempo, a gente tem estudos aí mostrando que o SUS pode ser considerado um sistema eficiente, ali considerando, pelo menos de acordo com um artigo que eu li do Otaviano Helene, professor da Instituto de Física da USP, dizendo que o SUS custa mais ou menos R$200 per capita por mês. E se você for colocar isso na ponta do lápis, para o que ele faz, para a quantidade de pessoas que ele abrange e de serviços que ele faz, desde a baixa até a alta complexidade, ele pode ser visto como mais eficiente que o setor privado de saúde. E esse setor privado de saúde, por sua vez, ele passa pelas suas próprias crises também. Ele próprio alega que está em crise, ele tem uma situação de conflito com seus usuários em vários aspectos, né? Em especial, por exemplo, pacientes de câncer têm bastante conflitividade até judicial com os planos privados de saúde. Pessoas do espectro autista também são frequentemente cortadas dos planos de forma unilateral, com várias consequências na justiça, muito protesto dessas famílias que pagaram planos de saúde e se veem expelidas do serviço da noite para o dia. Enfim, a gente parece que temos um espaço para reverter essa racionalidade ortodoxa aqui, que eu estou chamando, e de austeridade eterna, né? Que acho que a gente já está num estágio histórico de ter argumentos para justificar um aumento real de orçamento do SUS e com o argumento a favor também da própria eficiência desse tipo de investimento. Gabriel, acho que quando a gente conversa sobre gasto com política social, a gente precisa sempre retomar, dentro da própria discussão economicista, né, o próprio fator multiplicador, né, o efeito multiplicador que uma política social tem sobre a economia, né? Aquilo que, entre aspas, gasta-se com as políticas sociais, reverte-se ao Estado na forma da própria arrecadação. Então, gastar com saúde também significa, né, melhorar o déficit fiscal do próprio Estado. Olha, Gabriel, eu
acredito sempre que temos a oportunidade de reverter a leitura da população sobre as medidas de austeridade, apesar da grande mídia, da mídia de massa, né, atuar fortemente no contrário, né? Também acredito que a gente tem como reverter, né, a leitura dessa população sobre a própria atuação do Estado, de maneira que ela possa o enxergar, né, como uma forma da própria lógica capitalista de acumulação, né, atuando em prol da acumulação. Eu sou otimista e preciso ser, né, para conseguir transformar essa desesperança que a gente vai sendo tomado nessa conjuntura, especialmente, né, em força para continuar lutando. Afinal, eu acredito que é a alegria que é revolucionária, né, Gabriel? Mas essa força eu uso para continuar trabalhando pela revolução, né? A gente não pode, apesar de atuar nesse sentido, por dentro e por fora do Estado, vou colocar assim, a gente não pode esquecer, perder de vista os descaminhos que a própria lógica capitalista vai impondo sobre a nossa realidade, né? Não podemos perder a consciência de que num sistema capitalista não há uma alternativa mediadora, né? A lógica de acumulação que está enraizada nas formas atuais do sistema capitalista, especialmente do capitalismo financiarizado, não dão margem à mediação ou à própria uma tentativa de atenuar, né, a realidade de opressão da vida. Pelo contrário, né, a gente vem caminhando no avanço da crise capitalista, caminhando para a intensificação desta realidade. Essas são as vestes deste capitalismo financiarizado. Então, eu acho que a gente precisa de muita educação crítica, a gente precisa usar isso para mobilizar, para capilarizar essa discussão, para fortalecer essa nossa luta e transformando toda essa desesperança em força para continuar trabalhando pela revolução, por dentro e por fora, né? Sim, e numa crítica, vamos dizer assim, uma análise, sem querer ser uma análise que busca, que visa ser construtiva e fraternal, podemos dizer assim. Você falou, primeiro, no começo da entrevista, você falou que a gente está reduzindo demais a debates sobre a operacionalidade do SUS. Você agora falou também da própria dinâmica do capitalismo, que é acumuladora por natureza, a natureza desse sistema que não permite muitas mediações, e que a gente deve, no final das contas, lutar por coisas que signifiquem evoluções na vida objetiva, né? Você não acha que essa perspectiva, toda essa perspectiva que você coloca aqui, não desapareceu um pouco do próprio movimento sanitarista, dos próprios aliados do SUS, daqueles que constroem e elaboram efetivamente o SUS na realidade cotidiana? A gente não deve voltar a recuperar esses horizontes um pouco mais ousados? Você não sente falta um pouco desse tipo de crítica que você acabou de colocar aqui no movimento sanitarista aliado do SUS? Acho que sim, Gabriel. E sabe, você fazendo essa pergunta, eu fiquei lembrando que esse foi um dos pontos de discussão mais quente da minha banca quando eu defendi a minha tese de doutorado, né? Na verdade, se a gente analisar a realidade sob a luz da discussão marxista, né, sobre a própria ação estatal, entendendo o Estado como uma forma dessa lógica, né, atuante em prol dessa lógica acumulativa, especialmente o nosso Estado, né, o Estado brasileiro, dentro dessa conjuntura internacional, um Estado subalterno, acho que torna-se fundamental discutir essa escolha política que você está colocando, né, que foi realizada pelo próprio movimento da reforma sanitária brasileira. Muitos pesquisadores, quando a gente vai estudar esse tema, apontam que a aposta do movimento da reforma sanitária ela foi fundamentalmente via a atuação institucional, né? Ou seja, por dentro do Estado. E que essa escolha, por conta da própria lógica do sistema, ela foi fortemente atacada pela força do capital, né? E da própria relação orgânica que existe entre capital e Estado. O que pode ter caracterizado a reforma, segundo estes pensadores, segundo estes autores, como um processo parcial ou mesmo setorial e institucional.
E isso a gente pode exemplificar, por exemplo, pelo próprio caráter predominante e permanente privado, né, tanto na assistência hospitalar ou como o próprio avanço que a gente observa hoje sobre a assistência em atenção primária. Então, para mim, o que a gente vê hoje é o resultado da evolução dessas políticas estatais, que, em maior ou em menor grau, a depender da própria conjuntura, né, do espaço da conjuntura capitalista, foram criando mecanismos para favorecer, por meio da própria atuação estatal, o arranjo desse modo de produção capitalista, seja pela ampliação do privado, seja pelo protagonismo do trabalho médico dentro das ações de saúde, seja pela ampliação do caráter operacional e residual, nessa lógica gerencialista que eu citei, né, no começo da nossa conversa, seja pelo próprio distanciamento, né, das políticas e do seu modo de financiamento das necessidades comunitárias, por exemplo. Então, acho que a gente não, nesse debate, o mais importante do que avaliar os prós e contras, eu acho que é fortalecer nossa capacidade crítica e de autocrítica, né, nessa lógica, né, entendendo que o Estado, a partir dessa leitura marxista, ele não é o guardião da igualdade de direitos, ou muito menos ele se constitui como um poder neutro, né? Simplesmente pelo fato que ele não é algo inatingível pela lógica capitalista. Na verdade, ele é constituinte da lógica capitalista, né? Então, a partir dessa leitura marxista, e com base no que a gente pode discutir do processo histórico da reforma sanitária no Brasil, acho que é possível a gente dizer que o direito universal à saúde sempre esteve em disputa, né? E que a garantia do direito universal na Constituição Cidadã de 88 não é o pódio mais elevado desse conflito, né? Ele é um marco, mas ele não é o pódio. Então, a luta continua e vai sempre continuar, né? Acho que a gente precisa continuar lutando por dentro do sistema e por fora, né, junto aos movimentos sociais e junto à própria população em geral. Que a gente conseguiu, acho que nessa conjuntura, né, desde a implementação do direito universal de saúde até hoje, como você mesmo citou, né, um sistema desse tamanho, que faz uma entrega tão grande, com tão poucos recursos, né, que tem uma organização que vai sendo disputada o tempo inteiro com a lógica privada, é muito, né? A gente conseguiu muito, mas a gente precisa continuar avançando e a gente precisa continuar lutando, fortalecendo especialmente a luta por fora do Estado, junto aos movimentos sociais e capilarizando esse debate junto à base, né? Junto à população. Porque, infelizmente, no sistema capitalista não há uma saída que não seja a luta, né? A luta ampla e a luta permanente. Então, continuemos, Gabriel. E que bom que a gente teve um movimento de reforma sanitária. Acho que, apesar disso, a gente precisa sempre comemorar e aprender, né? Sim. E, bom, para a gente ir fechando, a gente não podemos fazer essa entrevista passando ao largo do conflito aberto entre o governo Trump e o governo Lula, né? Ou entre o Brasil e os Estados Unidos, a partir do anúncio de uma taxação de 50% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, né? Numa alegação do Trump de que o Brasil estaria obtendo muitas vantagens em relação a isso, mas que, sobretudo, revela uma reorientação dos governos do governo dos Estados Unidos, mas não só esse país, de proteção, de protecionismo, né? Não vou chamar de isolacionismo, porque isso é muito difícil no mundo de hoje, mas de um protecionismo, de uma ação estatal mais de maior interesse pela sua economia nacional e menos pela globalização tal como ela estava posta, né? E do lado de cá, o governo brasileiro respondeu ameaçando não mais respeitar as patentes dos produtos farmacêuticos de empresas dos Estados Unidos, né? Eu queria que você falasse desse conflito à luz da saúde pública e que oportunidades esse tipo de confrontação abrem e se, no final das contas, não se manifesta nessa polêmica toda uma certa transição de época, talvez demore muito para se efetivar, mas de um mundo que está mesmo mudando e talvez ali até mesmo essa ideia de
Estado mínimo e Estado que não intervém na economia também está caindo por terra e poderia ser aproveitada não só pelo governo Lula, como por aqueles que defendem uma agenda mais de bem-estar, mais relacionada às ideias históricas de bem-estar social, né? Como é que você observa essa confrontação e que oportunidades elas oferecem? Acho que, na verdade, né, Gabriel, acho que é uma oportunidade que se abre para a gente dialogar e fortalecer as bases da educação crítica junto à nossa população, né? Acho difícil que a gente possa, acho impossível, aliás, que a gente possa superar a lógica do sistema capitalista. Acho que essas que a gente observa hoje, especialmente na atuação do governo Trump, é um reflexo, né, do avanço do sistema capitalista, da própria crise do sistema capitalista, em que essa organização, né, entre os estados nacionais vai buscando outros lugares, mas sempre na busca da lógica de acumulação, portanto, aqueles que detêm mais possibilidades, mais recursos, mais capital, vão avançando, né, na opressão sobre os demais. Eu acho que é essa lógica que a gente assiste, e acho que, na verdade, é uma oportunidade que se abre para diálogo com a população, né, sobre o que é, de fato, que faz com que sejamos uma nação, né? Que desejo foi esse de uma nova sociedade que motiva a reforma sanitária brasileira, que fez com que avançássemos, por exemplo, na constituição do Sistema Único de Saúde e que pode nos manter unidos contra essa nova realidade de enfrentamentos que temos na economia no mundo, especialmente com a atuação do governo dos Estados Unidos. Mas o fato é que a luta é permanente, tendo em vista o avanço da crise do sistema. Acho que daqui para frente a gente vai enfrentar cada vez mais medidas mais austeras dentro, né, e fora da própria organização estatal do Estado brasileiro. Tá legal, Mariana. Eu agradeço muito a sua presença na nossa entrevista, dentro da série especial SUS 35 anos. E espero que a gente possa se ver em breve, que você possa colaborar mais vezes com o Outra Saúde. Obrigada, Gabriel. Para mim foi um prazer estar aqui com você. Acho que é sempre bom a gente parar um pouco a vida para poder conseguir fazer reflexões. Espero que a gente consiga fortalecer o nosso movimento de luta junto aos movimentos sociais, à população, a nossa atuação por dentro do Estado também, que a gente consiga se fortalecer para enfrentar essas questões, né, que repousam sobre o avanço da crise do sistema capitalista e da sua própria radicalização, né, em termos do capital financiarizado, que a gente avance no debate sobre um novo modelo de financiamento do SUS. A Associação Brasileira de Economia da Saúde publicou em 2022 um documento que reunia, né, uma série de considerações a esse respeito, né, com o objetivo de avançar, né, na elevação do gasto público para que a gente conseguisse corresponder de fato aos 6% do produto interno bruto. Então, era ali um arranjo que a gente construiu, que se pautava em marcos regulatórios que protegiam o sistema das próprias oscilações da economia, né, que fosse pautado por variáveis que refletissem a dinâmica da saúde, especialmente o crescimento da população mais idosa, e que atacasse diretamente o crescimento do gasto privado frente ao gasto público. E, lógico, né, o fenômeno que a gente vem observando do agigantamento da destinação das emendas parlamentares, consumindo o piso federal do SUS, e não só o piso federal. Hoje a gente já observa isso também dentro dos demais entes da federação, né, dos estados e dos municípios. Então, era um conjunto bastante robusto de proposituras, né, que repousavam, claro, em outras medidas fiscais, mas que para isso a gente precisa avançar no fortalecimento do nosso projeto de sociedade, do nosso projeto de sistema único de saúde, conversando em todos os espaços, e eu acho que esse é um espaço super privilegiado para isso. Por isso eu agradeço e continuemos juntos na luta pelo sistema único de saúde. Muito obrigado, Mariana, e até uma próxima.